Então, pessoal, a gente já sabe que o ângulo central é esse ângulozinho que está aqui no centro da circunferência. Esse ângulo que tem como vértice o centro da circunferência. Então, ele está aqui no meiozinho do círculo, né? Na verdade, ele está no meio do círculo e está no centro da circunferência, que é a mesma coisa, né? Agora a gente vai entender o que é o ângulo inscrito. O ângulo inscrito é um ângulo cujo vértice está em cima da circunferência, certo? Não é no centro da circunferência, é em cima. Então aqui é ao redor do círculo, na linha, né? Então o vérticezinho está aqui em cima da circunferência, a gente chama esse ângulo de ângulo inscrito, ok? Nesse caso aqui a gente tem que o ângulo inscrito beta mede 50 graus e o ângulo alfa mede 100 graus. A minha pergunta para você é se isso é coincidência. Será que sempre a gente vai ter aqui esse ângulo beta, esse ângulo inscrito sendo a metade do ângulo central? Pense aí um pouquinho e me responda. Enquanto você pensa, eu vou girar um pouquinho aqui esse ponto B ao redor da circunferência para a gente mudar esses ângulos, certo? Vou mudar aqui de 50 para 60 graus, ok? 60 graus. Olha só, quando a gente tem aqui o ângulo beta igual a 60 graus, o ângulo alfa, que é o ângulo central, é 120. O ângulo inscrito é metade do ângulo central. Então vamos testar mais um exemplo. Vamos tentar mais um. Vamos tentar o 70 agora, viu? 70 graus. Aqui mede 70 graus. Esse ângulo inscrito mede 70 graus e aqui mede 140. O objetivo dessa aula já praticamente foi ultrapassado, que era mostrar para vocês essa propriedade, certo? Então, esse ângulo inscrito é sempre metade do ângulo central. E você pode ver também da seguinte forma: esse ângulo central é sempre o dobro do ângulo inscrito, certo? É uma propriedade bem simples. E aí a gente continua fazendo alguns exemplos para poder entender melhor essa propriedade entre o ângulo inscrito e o ângulo central, certo? Observe aí esse último giro, que sempre que você girar aqui, ó, esses pontos, você vai obter a metade do ângulo, certo? Ó, se aqui é 40 graus, aqui vai ser 80 graus. Se aqui for 30 graus, aqui vai ser 60, né? Ó. Nesse caso aqui a gente precisa fazer alguns ajustes, porque eu coloquei o GeoGebra para ele arredondar alguns valores, certo? Então aqui é 30 graus, então lá no ângulo central vai ser 60, que é o dobro. Então essa é a ideia que eu quero passar para vocês com essa demonstraçãozinha usando o GeoGebra, certo? Se você quiser construir essa ilustraçãozinha com o GeoGebra, vou deixar um vídeo para você construir também, certo? Então vamos continuar nossa aula. Então, pessoal, aqui vão alguns exemplos de como usar essa propriedade que diz que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central e o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito. Vamos ver como é que usa essa ideia. Então, você tem lá uma figura de um círculo, de uma circunferência, né? E o ângulo central aqui mede 60 graus. Quer dizer que o ângulo inscrito aqui, desde que esse arco, olha só, a referência principal que você tem que ter aí é que esse arco seja o mesmo para os dois ângulos, certo? Desde que esse arco seja o mesmo para os dois ângulos, aí vale aquela propriedadezinha que a gente viu agora há pouquinho. Se
Esse é o ângulo inscrito, então ele é a metade do ângulo central. Esse ângulo X, diretamente eu tenho que ele mede 30 graus. Então é muito fácil resolver esse tipo de questão, certo? Esse segundo exemplo aqui, olha só. Quem é o ângulo inscrito? É esse ângulozinho aqui. Quem é o ângulo central? É esse. Esse ângulo central, a gente sabe também que é o dobro do ângulo inscrito, certo? Que é a mesma coisa dizer que o ângulo inscrito é metade do ângulo central. A mesma coisa. Então, se aqui é 35 graus, o ângulo central mede o dobro, que mede 70 graus. Opa. Observe que o ângulo inscrito, você observa de longe que ele é bem menorzinho do que o ângulo central, certo? É claro. Então, vamos lá para os outros exemplos. Olha só esse exemplo aqui, ó. Esse ângulo bem aqui, ó, será que ele é um ângulo inscrito? Como é que eu sei? Aí você vai para a referência que eu acabei de falar, olha só. Esse ângulo é um ângulo inscrito porque ele tem esse mesmo arco em comum com o ângulo central, certo? Então, olha esses vérticezinhos aqui, ó, eles são os mesmos vértices que estão nesses segmentos de reta do ângulo central. Então, a mesma regra você vai usar para esse tipo de figura aqui também, olha só. Se esse arco, ele é o mesmo arco, se esse arco desse ângulo que está aqui, ó, em cima da circunferência, é o mesmo arco do ângulo central, então isso aqui é um ângulo inscrito e vale a propriedade que a gente estudou, né? O que é que diz a propriedade? Esse é o ângulo inscrito, ele é a metade desse ângulo aqui. Então, esse ângulo aqui é o dobro desse pequenininho. Então, Z aqui vale quanto? Quanto é que vale Z? Z é 2 vezes o 40. 2 vezes 40 dá 80 graus. Então, é simples. Olha só. Nesse caso aqui, isso é um caso bem interessante. Vocês vão ver na atividade sempre falando sobre ele. Sempre não, aliás, de vez em quando falando sobre esse exemplo aqui, certo? Olha só. Quem é o ângulo central aqui? Quem é ângulo inscrito? Aí você usa a mesma lógica, você procura o arco. Quem é o arco que a gente pode considerar aqui? Você olha esses dois vérticezinhos aqui, ó. O arco só pode ser esse grandão aqui, ó. Quanto é que vocês acham que mede esse arco angular? Se você quiser saber a medida angular dele aqui no centro, quanto é que mede ele? É a metade de uma volta, né? De uma volta completa. A metade da volta completa é 180 graus. Ah, rapaz, então esse ângulo central aqui é de 180 graus. Se o ângulo central é de 180 graus e esse ângulo inscrito é metade do ângulo central, então esse ângulo inscrito aqui só pode ser metade do 180. Metade do 180 é 90 graus. Aí olha só que interessante, pessoal. O que significa isso daí? Significa que se um triângulo está inscrito aqui, ó. Se um triângulo está inscrito nesse semicírculo aqui, nessa metade desse círculo aqui, ó. Se ele está inscrito, ele tem sempre um ângulo de 90 graus. Por quê, ó? Porque você imagina aí, um semicírculo aqui, ó. Semicírculo que é a metade de um círculo, né? Vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender. Se você inscrever um triângulo bem aqui, ó, seja qual for o triângulo que você inscrever ele, esse ângulo que está aqui, ele é de 90 graus. Por que é de 90 graus? Por conta disso daqui, ó.
Porque se você olhar, se você completar o círculo aqui, você vai ter um ângulo de 180 graus bem aqui. Esse ângulo de 180 graus, ele vai ser um ângulo central e esse ângulozinho que aparece bem aqui vai ser um ângulo inscrito. Então, qualquer ângulo, aliás, qualquer triângulo que eu inscrever ele aqui dentro de um semicírculo, esse triângulo tem que ser retângulo, né? Triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90 graus. Entendido? Então, se eu pegar qualquer que seja o semicírculo, vou inventar aqui um semicírculo qualquer, e inventar um triângulo, seja lá qual for, só que ele inscrito aqui, com vértice nas extremidades do diâmetro desse semicírculo, né? Vamos dizer assim. O desenho vai ficar mal feito, mas acho que vai dar para entender. Vixe, como ficou ruim. Então imagine aí um semicírculo, né? E do jeito que eu desenhar esse semicírculo, aliás, esse triângulo, se esse vérticezinho aqui estiver em cima dessa meia circunferência aqui, né? Ó, esse ângulo vai ter que ser de 90 graus. Certo? Isso é uma descoberta que é atribuída a Tales de Mileto. Ok? Então, uma curiosidade aí. Essas propriedades, essas coisinhas, você pode verificar se você construir o círculozinho que eu fiz no vídeo anterior, ok? Eu vou deixar um vídeo ensinando como você construir aquele círculo para você verificar algumas propriedades relacionadas a esse conteúdo, ok? Então é interessante que você construa para você ir verificando. Geralmente é assim que a gente gosta, que a gente se apaixona por matemática, de ficar mexendo, por exemplo, de ficar imaginando algumas propriedades e você comprovar de alguma forma, certo? O GeoGebra é bom por conta disso, porque você vai meio que comprovando ali, mesmo que não seja uma prova matemática, mas é uma prova, de certa forma, uma forma de você comprovar que dá certo usando conjectura, né? A gente ir testando os exemplos. Então é isso. Valeu!